Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença aqui numa segunda-feira à tarde, final do dia. Este é o primeiro lançamento de 2026, portanto tem essa marca muito especial para nós, não é? Aqui na livraria, que seja o primeiro de muitos ao longo do ano. Cumprimento em particular os nossos oradores, professor Nelson Ribeiro, vice-reitor da nossa universidade, professor Eduardo Sintra Torres, professor da Faculdade de Ciências Humanas, e que fará a apresentação da obra que hoje vamos lançar, e o nosso autor, o professor José Miguel Sardica, professor catedrático desta mesma faculdade. Na realidade é com muito gosto que os cumprimento, porque são todos nossos autores. Portanto, neste hoje em particular temos o professor Sardica, mas é com muito gosto que os cumprimento também. A obra As Palavras e os Poderes, que hoje iremos apresentar, está inserida na coleção Estudos de Comunicação e Cultura, 39º título publicado, e aproveito também para cumprimentar a professora Alexandra Lopes, que é diretora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, e reúne textos de mais de uma década, cuja seleção reproduz uma parte substancial no trabalho de investigação do autor, sustentado pelo seu gosto em revisitar um universo histórico e historiográfico. Gostaria apenas de dar aqui um pormenor, porque adorei, saboreei imenso os primeiros textos que o autor selecionou e que nos presenteia no início desta obra, datados no período compreendido entre 1821 e 1939, de autores marcantes no tempo em que eles viveram, e que permite logo enquadrar o leitor no período temporal em que a obra vai ser remetida. Portanto, é uma estratégia muito interessante de enquadrar o leitor no período temporal da obra e que segue a linha cronológica deste livro. Portanto, sem mais, agradeço mais uma vez a presença de todos e por esta edição da nossa UCP Editora, e passo então a palavra ao Sr. Vice-Reitor, depois faremos a apresentação da obra e no final ouvimos o nosso autor. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero começar também, obviamente, por cumprimentar, em primeiro lugar, o autor, o professor José Miguel Sardica, que efetivamente nos presenteia com mais uma obra. É claramente um autor, já irei falar também sobre isso, na própria coleção do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, um dos que mais tem contribuído para que já tínhamos chegado ao 39º volume. Também cumprimentar o professor Sintra Torres, que é sempre bom voltar a encontrá-lo. Agradecer à doutora Anabela mais este projeto editorial que tomou a cargo, e obviamente estou aqui em parte em representação da professora Alexandra Lopes, diretora do SEC, que me pediu para a representar enquanto coordenador da linha de investigação que acolheu este volume. Como a obra já vai seguir, obviamente, cumprimentar os presentes, e também dizer que não deixa de ser, talvez não seja uma coincidência, que estejamos a lançar um livro intitulado As Palavras e os Poderes no dia seguinte à primeira volta das eleições presidenciais. É verdade que no ecossistema mediático contemporâneo, muitas vezes as palavras escritas e ditas acabam até, em alguns casos, por passar para segundo plano perante outro tipo de conteúdos, sobretudo visuais, que têm cada vez mais uma importância nestes momentos eleitorais e não só, mas ainda assim é evidente que a palavra e o uso da palavra continua a ser determinante, e sobretudo a publicação da palavra no espaço público tem efetivamente uma influência muito significativa na forma como os cidadãos veem a política e certamente também como acabam por se envolver na política e na coisa pública. Por isso, parece-me que é uma data muito feliz para termos o lançamento desta obra. Apenas dizer que, do ponto de vista do grupo de investigação, é de facto um privilégio termos investigadores que
tem obras que contribuem não só para expandir o nosso conhecimento sobre temáticas diferentes que estão a estudar, mas também, e é o caso do Zé Miguel, que além disso acaba por dar à estampa um conjunto de textos que foram sendo escritos ao longo de um período de tempo, que juntavam uma reflexão académica, e aquilo que eu senti neste livro, não querendo abordar o conteúdo, é que é um livro que não se limita, no fundo, a ser uma agregação desses textos, mas efetivamente o autor deu-se ao trabalho, com grande proveito dos leitores, de dar uma unidade a esta obra. E, portanto, digo isto apenas para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro. Não vai encontrar aqui um conjunto de textos sobre história da imprensa, escritos em momentos diferentes, vai encontrar de facto aqui uma grande unidade, o que eu julgo que é talvez uma das grandes mais-valias deste livro, e por isso termino mais uma vez felicitando o autor por esta publicação, e passando a palavra ao Eduardo, que certamente terá muito a dizer sobre o conteúdo que todos nós, a partir de agora, vamos poder encontrar aqui neste livro. Muito obrigado. Muito obrigado eu, obrigado a saúde de todos os presentes, muito obrigado pelo convite para apresentar esta obra, este novo livro do historiador, professor, colega e amigo José Miguel Sardica. A partir daqui, se autorizado, será o José Miguel. E esta recolha de 8 livros, eles foram publicados em 2007 e 2024, podia não ser um livro novo, mas de facto é um livro novo, porque em termos de intertextualidade, a sua deslocação dos lugares originais para esta unidade já referida, de facto vem sublinhar o seu valor e enquanto conjunto e enquanto cada um desses textos. E perspectiva uma coerência na investigação, nos temas investigados e no acrescentamento da informação e da análise que é realizada. Cada texto passou a ser um capítulo de um livro, mas sendo já eles mesmos unidades unitárias, passa a redundância, eles agora passam a ser uma unidade que é um dos aspectos mais importantes deste livro. Tem uma unidade formal, tem uma unidade de conteúdo, e eu considero que foi mesmo muito acertada esta decisão de manter os textos como apareceram na primeira edição, em vez de alterar, o que é explicado no preâmbulo, sem cortar as pequenas repetições que de facto aparecem aqui e ali. Até é bom, é uma espécie de ajuda mnemónica aos leitores que se esquecem da taxa de analfabetismo, ou da tiragem do Diário de Notícias, ou outros elementos que são realmente importantes para compreender, nomeadamente sobre a censura, à qual já voltarei. E, portanto, não corta essas pequenas repetições, nem remonta o que era um discurso na origem já historiográfico, a que se pode chamar uma narrativa científica, não é? A forma de nós apresentarmos em história os temas históricos. E, portanto, essas pequenas repetições, que não quero sublinhar porque são perfeitamente normais e necessárias à construção de cada capítulo, acabam por ser auxiliares da leitura dos vários capítulos. Embora eu faça de seguida uma referência aos temas de cada capítulo, isso seria se calhar muito longo fazê-lo, até porque os leitores vão ter a surpresa, para quem não os conhece, de ler os capítulos em vez de já saberem aquilo ao que vão, mas vou, de qualquer maneira, mencionar os seus temas. Aliás, portanto, assim evito uma daquelas apresentações que acabam por tornar desnecessária a leitura dos livros, e lembrei-me logo, quando estava a preparar esta apresentação, daquele episódio em que o Homer Simpson vai a uma já histórica loja de VHS,
para alugar um filme e está a passar um filme com Schwarzenegger, está a passar o filme e ele vê a apresentação e depois, então vais levar diz o empregado, vais levar o filme? Não, I've seen the best parts. Já não precisava de levar o filme. E também nas televisões também há muito isso, não é? Os resumos daquelas longas reportagens no canal em que nós colaboramos, a CRTV, e que tem 1 hora e nós vemos antes, às 6 da tarde, um resumo de 1 minuto ou 2 e ficamos já, digamos assim, alimentados sobre o conteúdo dessas reportagens interessantes. Estes capítulos, portanto, também formam uma unidade noutros sentidos, além da forma e da consistência dos conteúdos, mas eu queria referir a qualidade e a elegância da escrita, que é muito importante, não é? Todos nós sabemos a dificuldade que é ler trabalhos, e às vezes livros, de autores que são mal escritos, não é? E que tornam difícil aceder ao conteúdo que os nossos caros alunos e outras pessoas... Eu lembro-me de ler livros daquele sociólogo que ajudou Tony Blair, não me lembro agora o nome dele, o Giddens. Aquilo era insuportável mal escrito em inglês, não é? O inglês é uma língua tão simples. E ele escrevia muito mal, de forma que não aderia às ideias dele, porque não conseguia aderir através daquele conteúdo. E, portanto, este livro está bem escrito, é elegante e é um prazer ler a história desta maneira. A segunda unidade que eu assinalo no livro, é claro que é o da evolução temporal nos capítulos, também já foi referido, é a visão diacrónica da evolução, que está anunciada logo na primeira página do preâmbulo, e que percorre este Portugal contemporâneo que está no subtítulo, desde as invasões francesas até depois do 25 de Abril. O impacto das invasões francesas foi brutal, não apenas do ponto de vista militar, mas também na definição do mapa estratégico da Europa e da América, no impacto político, com a primeira transferência na história mundial de uma corte, de um rei para outro continente, que é uma coisa que geralmente não se assinala, se calhar, nos livros. Com o impacto político, naquela ambivalência entre o conservadorismo do antigo regime e a necessidade de arranjar espaço no poder para a nova burguesia que gostava do francesismo, se calhar não gostava dos invasores franceses, mas gostava do francesismo, e portanto essa burguesia que precisava de liberdade de expressão e de imprensa, o impacto económico, o impacto cultural e de desenvolvimento de um espaço público, está bem retratado nos primeiros textos deste livro, um espaço público que era fisicamente público, nas tabernas, noutros lugares, alguns privados, não é? Como também havia muito em França, e o espaço público também cultural, que era a concretização em ideias e em textos que sobraram até nós e que são alguns deles bem citados. E, portanto, com as invasões francesas percebe-se muito bem nos textos do José Miguel que tinha que acabar em 1820, na Revolução Liberal, tinha que acontecer alguma coisa, porque não podia ficar na mesma situação. A quantidade de livros que chegavam a Portugal em barcos ingleses e por aí fora, e que depois eram distribuídos, é realmente impressionante, porque eram centenas, se não milhares de exemplares de livros que chegavam a nós nesse período até 1820. Depois temos a história difícil de guerras e conflitos até 1834 e até ao fim do segundo capítulo do livro. Os capítulos 3º, 4º e 5º dizem respeito ao período fascinante das últimas décadas do século XIX e do início do século XX. Eu costumo dizer que o nosso tempo, ou pelo menos o nosso tempo até à Revolução Digital, até o ano 2000, tal como noutros países europeus, começa por ali no fontismo, e que é um outro tema da nossa história que o José Miguel tem tratado em vários trabalhos e tem o seu momento mais fascinante com o fim trágico do reinado. Aliás, o reinado todo do Dom Carlos é fascinante. O tema do capítulo 4 dá-nos um retrato, este capítulo magnífico, com fontes, a perplexidade do poder político perante a imprensa livre, que também já se notava noutros países, quando no Parlamento inglês vinham dizer que era o quarto poder, e os jornalistas estavam lá em cima, eles é que são o quarto poder, e depois também se falava do quinto poder.
Esta imprensa era, em parte, era muito militante, sabemos isso, era desbragada na linguagem dos adjetivos e nos pontos de exclamação, e, de facto, contribuiu, penso eu, poderosamente para o desfecho do reinado e o desfecho da monarquia. A transição fez-se em 1910, não é? É um regime. Para nós, essa transição no livro faz-se nos capítulos 5º e 6º, que é um regime monárquico gasto e incapaz. De facto, penso que até os monárquicos percebem que aquilo estava mesmo já não dava nada, já não dava para ir a lado nenhum. Aquela monarquia, não sabiam o que fazer para, enfim, incorporar, digamos assim, as novas tendências. E, como acontece sempre nestas situações, alguém vai resolver o assunto, e foi o golpe de Estado que se transformou em revolução, como depois em 74. E esse regime republicano, que é muito ou criticado ou elogiado em muita historiografia, mudou alguma coisa para que ficasse tudo mais ou menos na mesma em vários aspectos, não digo todos de maneira nenhuma. Mudou algumas coisas, mas na parte da liberdade, das liberdades de imprensa, não me parece que tenha ficado melhor, porque, como veremos e como está muito bem no livro, o sistema liberal de voto e de eleição ficou pior, se calhar, do que em algumas eleições monárquicas. A proibição do voto das mulheres, é sabido, como é que ela se chamava, a senhora? Ângela, a doutora Ângela, que foi votar e anularam o voto. Quer dizer, portanto, foi um ato consciente, não foi o senhor que estava na mesa, não, foi um ato consciente do sistema anular o voto da primeira mulher que votou. Foi a República que fez isso. E, portanto, o sistema económico é o mesmo, o colonialismo, se calhar, ficou mais acentuado, pelo menos do ponto de vista da propaganda, do que anteriormente. A mais velha aliança do mundo reconstituiu-se com a entrada de Portugal, provavelmente na guerra, para esse fim, não é? E, portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Penso que podemos dizer com alguma segurança, no que nos interessa aos temas aqui, é que a censura e a violência contra a imprensa periódica na República foi muito mais intensa do que a censura durante a monarquia liberal. A história que essa estudei em detalhe da lei contra os anarquistas, quer dizer, aquilo é uma coisa bastante anedótica, não é muito profundo isso em relação a outras censuras feitas no período, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, em que, se nós pegarmos nos jornais, eles estão com as partes brancas, que eram as partes onde havia a censura aplicada, não é? Depois Salazar é que mandou mudar, e o salazarismo mandou mudar, tinha que se preencher os espaços brancos, que era para os leitores não perceberem onde é que tinha havido cortes. Não sei se isso é mencionado, penso que sim, penso mencionado no livro. O Partido Democrático de Afonso Costa teve uma polícia política privada, que é uma boa novidade, foi uma boa novidade do regime, não é? Que era a Formiga Branca, que coagia jornalistas, ameaçava. Eu lembro há muito tempo ter lido sobre o Brito Camacho, que era um partido republicano mais à direita, e já agora, não sei se sabem, é um fé de ver, mas é muito interessante. O Brito Camacho era conhecido pela sua alcunha, que era só mudar uma sílaba. Em vez de Brito Camacho, era o Cabrito Macho. O que é inesquecível para mim, já aprendi há muitos anos, é absolutamente inesquecível. E, portanto, ele coagia a Formiga Branca coagia jornalistas e fazia mais, destruía as tipografias e os escritórios, não é? O empastelamento, bem descrito alguns mais do que um capítulo, penso eu. E, portanto, esta destruição, este empastelamento é, digamos, uma censura prévia, provavelmente muito mais eficaz e barata do que veio a ser feita depois e que foi feita antes, desde o tempo pelo menos do Marquês de Pombal, essa figura excelente da nossa história. O capítulo 7º
trata da censura prévia do tempo do salazarismo e sublinha-se, que parece muito interessante, a importância da Guerra Civil de Espanha no processo político português e no papel da imprensa e da censura. Provavelmente toda aquela ideia de fascismo que há em relação ao Estado Novo está concentrada naqueles anos em que o Salazar teve que ser mais fascista, ou parecer mais fascista, e até levantou a mãozinha, não é? Em Setúbal, se não estou em erro, e noutra ocasião qualquer, e deixou a Legião fazer-se e tal, porque precisava disso no período da Guerra Civil de Espanha. Depois mudou. E, portanto, esse capítulo sublinha esta importância da Guerra Civil de Espanha, mas o tema da censura também salta também para o tema do 8º e último capítulo, que é apresentado pelo próprio José Miguel como de recapitulação e como o epílogo que termina com a atual democracia. E, portanto, em resumo, do ponto de vista temporal, o livro cobre as diferentes realidades desde 2007 até ao arranque do regime democrático pós-25 de Abril. Se considerarmos depois duas franjas temporais, que são também tema no livro, a ditadura do Pombal, férrea, e os últimos 50 anos, portanto agora em liberdade e democracia, temos 2 séculos e meio de história de Portugal nos 8 capítulos. E, portanto, só esta realidade faz deste livro um contributo importante para o conhecimento histórico dos temas neles abordados. Mas também acho que há outra razão para considerar este livro como uma obra unitária. E estou a pensar na perspectiva do historiador José Miguel Sardica, que abraçou o ecletismo. Podemos chamar interdisciplinaridade ou outros nomes, mas na verdade eu chamo-lhe ecletismo, que são opções de vida, basicamente, dos investigadores. A minha também é essa opção e às vezes atrapalha-nos nos processos de inserção nas capelinhas universitárias, digamos assim, mas que quem gosta de fazer, faz. Não é? E, portanto, será o caso do José Miguel, que junta a história aos estudos de comunicação e os estudos de cultura, ou se quisermos, os estudos de comunicação e de cultura que se juntam à história. E este é um dos aspectos mais importantes de cada um e do conjunto destes estudos, porque contraria uma compartimentação excessiva das áreas de estudo, muito típica do nosso tempo, nas ciências sociais e humanas, e essas áreas, as três, História, Comunicação e Cultura, saem muito enriquecidas quando se juntam para alargar o espectro da compreensão dos fenómenos. Era o que o Marcel Mauss, há quase um século, chamava a sua atitude analítica, ao agarrar um certo fenómeno para o estudar, que era o facto social total, não é? Uma maneira de ver a lista de aspectos científicos, de investigação melhor, que ele coloca quando fez o livro do Dom, que é um livro fascinante sobre a dávila, não é? É tudo, desde as finanças das tribos, a chefia, as relações diplomáticas com as outras tribos e por aí fora, e seria impossível ele ter chegado onde chegou sem abordar o Dom como, que é o primeiro livro, é o primeiro texto que há sobre isso, não é? Científico, sem vê-lo como um facto social total. E, portanto, isto não é uma divagação, esta démarche eclética, ou se quisermos interdisciplinar, mas uma opção metodológica de alargamento da informação a recolher e da sua inter-relação, de modo a chegar a uma explicação mais satisfatória, mais plena. Às vezes é mesmo na ciência ao lado, se quisermos, que encontramos alguma coisa que nos ajuda a explicar o fenómeno. E assim, este ecletismo ou interdisciplinaridade, ecletismo também é melhor porque é mais fácil de dizer do que interdisciplinaridade, que é uma palavra mais complicada de soar. Inscreve-se ou transforma-se ela mesmo numa ferramenta metodológica. É uma metodologia, digamos assim. O ecletismo é ele mesmo uma metodologia, que é o caso nestes textos. E é sistematizada nos seus pressupostos e na sua aplicação com rigor e disciplina. Acontece neste livro. Estamos perante um trabalho científico com a démarche humanista, estou a citar a página 14,
com foco da interdisciplinaridade das três áreas escolhidas, História, Comunicação e Cultura. Poderiam ser outras, a Sociologia, ou noutros casos a Antropologia, a Economia, a Estatística, a Semiótica, os estudos de literatura, os estudos políticos, o Direito, a Comunicação, etc. Não é? Se bem recordo, e aqui eu citava a tal lista do Marcel Moço, que não vale a pena estar a regressar a ela. Bem lido este livro, nele afloram alguma coisa de quase todas estas áreas das ciências humanas que eu mencionei, de que singulariza as presenças constantes da política e dos estudos da legislação sobre a imprensa. Mas também aquela vaga de fundo que é a opinião pública é um fenómeno social, basicamente de primeira grandeza, não é? Portanto, é de facto já da área da sociologia, não só da política, não é? Na nebulosa das opiniões surgidas e que são partilhadas e debatidas no espaço público, mesmo que envolvidas em rumor, em zum-zum, no consequente passa-palavra, em que as palavras tornam-se poderes elas mesmas, não é? A opinião pública, uma força notável que o José Miguel não deixou de sublinhar, especialmente no período em torno da implantação do liberalismo em 1820 e depois, e a seguir no reinado de Dom Carlos. Nestas palavras e poderes, a análise multidisciplinar da linha temporal desde o princípio do século XIX é de grande solidez e vai iluminando o futuro de cada passado que se analisa. E, portanto, vamos subindo de graus temporais com uma boa base anterior. Permite verificar aspectos como a presença quase sempre forte, por vezes violenta e violentadora das liberdades, por parte da mão visível, neste caso não é invisível, do poder político sobre a comunicação impressa, desde sempre e, podemos dizer, até hoje. Eu só encontrei assim uma pessoa poderosa que com ingenuidade dizia muito bem da imprensa, que foi o rei Dom Afonso V, que quando foi descoberta a tipografia, ele disse que isto era muito bom, porque se podia divulgar coisas e tal, até perceber que certamente, se não ele, o filho, que a coisa podia dar para o torto se divulgasse coisas que não eram simpáticas para eles mesmos. E, portanto, esta análise permite acompanhar com enorme informação o imparável alargamento do espaço público e da opinião, imparável mesmo quando consegue ser interrompido esse processo, no tempo dos franceses, Pigna-Manique, Miguelismo, Cabrais, franquismo, Afonso Costa e seus partidários, franquismo nosso, não é o espanhol, de Afonso Costa, os seus partidários, a ditadura militar, o Estado Novo, porque assim, nenhum se esqueceu de pôr a mão visível sobre as liberdades de imprensa e de expressão. E também do PREC, como sabemos, e de momentos que já não são cobertos pelo arco temporal destes artigos, como o período de José Sócrates, não é? E outros episódios fugazes antes e até depois, não é? Houve uma juíza que há uns poucos dados que resolveu fazer censura prévia. Disse que os órgãos do Correio da Manhã, e a Sábado e o Record, na impressão também, e portanto todos os órgãos da COFINA não podiam trazer notícias sobre o julgamento do José Sócrates ou sobre as coisas do processo do José Sócrates. Portanto, isto foi um ato de censura prévia, não é? Que já não se via há muito tempo cá, mas existiu, e são bizarrias que podem transformar-se em constâncias. E por falar em constâncias, o José Miguel cita Constâncio, Solano Constâncio, de 1814, que é citado na página 52 e que diz isto, que é muito interessante sobre esta ascensão, se quisermos, do povo ao palco da história, para usar a expressão que é atribuída ao Lukács, e que é muito boa, é uma metáfora bonita, não é? O povo a subir e depois nunca mais sai de lá. Não é? Então ele dizia isto: a política, que nos séculos passados era exclusivamente a ciência dos gabinetes e a ocupação dos homens de Estado, tem-se tornado nos nossos tempos o objeto da curiosidade de todos. E pronto, e portanto é isto no fundo que nos mostra como se é a curiosidade de todos, então todos querem participar neste processo de informação, de ter informação e eventualmente participar no processo político. Já agora, as citações que são usadas pelo José Miguel são certeiras, muitas delas são lapidares no contexto do discurso de cada um dos capítulos, e aquelas que estão no início, mais ainda, se calhar.
Portanto, no fundo, capítulo a capítulo, vamos assistindo a um movimento ascensional de um número cada vez maior de vozes, de protagonistas, atores secundários ou simples espectadores, no espaço público e publicado. Não é? E naquela linha de que um liberal bem conhecido, Michelet, historiador, não é? Também dizia em 1847 que o ator principal é o povo. Portanto, isto, quer dizer, pode não ser verdade, mas é uma verdade histórica, no sentido em que é assim que passa a ser considerada a política no espaço público e na opinião pública. Eu sei que quer o Michelet, quer o Lukács, se calhar, que era marxista, não gostariam de ver as massas até lá no TikTok e, portanto, isso alteraria talvez a sua ideia de que o ator principal é o povo, seria uma coisa boa como ele pretendia. No ambiente crispado de parte do reinado de Dom Carlos, o poder da imprensa, que era um poder do tal número crescente de atores no palco da sociedade, foi possível a consciência de que se estava perante um quarto ou um quinto poder, como é tratado por José Miguel. Era já uma sociedade dominada pela comunicação, que se foi afirmando, não é? Neste período que é tratado no livro, e sem isso é muito difícil conhecer ou compreender a vida coletiva, não é? Portuguesa, sem esta evolução da comunicação. É mesmo muito complicado. Como é que se pode estudar o reinado de Dom Carlos sem conhecer o que era a imprensa monárquica e principalmente republicana, mas também a monárquica era muito crítica, não é? Por arrasto, provavelmente. Como é que é possível? É impossível compreender sem esta dimensão da comunicação. E, portanto, foi isso que o José Miguel disse. E posso garantir aos interessados leitores, que tenho a certeza que serão todos os que estão presentes, que encontram neste livro talhões muito ricos de uma história da comunicação em Portugal, uma história da imprensa e da constelação formada pelo poder político em exercício ou na oposição, pelas correntes de pensamento ativas na sociedade, pela imprensa e até pelas suas, que também são referidas, condições económicas, empresariais e técnicas, como é que a imprensa era produzida ou destruída, não é? Quando chegavam lá e deitavam pela janela na Rua da Misericórdia os tipos para fazer as páginas e destruíam os escritórios, não é? Tudo isso e, portanto, e pela própria evolução do jornalismo. A censura, sempre presente na vida nacional, também está muito presente no livro, como já referi, desde o tempo da Real Mesa Censória, do Marquês de Pombal até ao PREC, quando foram despedidos jornalistas do Diário de Notícias, quando foi ocupado o República, que já não empastelaram. Okay? Há um processo histórico em que, em vez do empastelamento do República, tivemos a ocupação do República, que foi, apesar de tudo, puseram recuperar depois o Raul Rego e, portanto, no fundo era o Partido Socialista, pôde recuperar esse seu jornal generalista. Foi um upgrade, não é, do empastelamento. No que se refere à imprensa enquanto fonte, eu recordo aqui as palavras do historiador do movimento operário português, Carlos da Fonseca, que em 1984 dizia: nós não exageramos ao afirmarmos que sem imprensa não haverá história das greves, que era para fazer, é? Em Portugal, nem história do movimento operário, mas ele acrescentava, nem história tout court. E eu, nos trabalhos que tenho feito, verifico isso. Quer dizer, é na imprensa que, como historiadores, temos que ir beber para entender bem os processos políticos, económicos, sociais, etc. Foi o que o José Miguel fez. Julgo que alude a alguma coisa parecida com isto que o Carlos da Fonseca escreveu, ao citar nas páginas finais um antigo responsável editorial do Washington Post, que dizia que a tarefa do jornalismo é como escrever 365 dias por ano o primeiro rascunho da história. Não é? Basicamente é isso que nós encontramos na imprensa portuguesa ou em qualquer parte dos países com mais liberdade. Estou mesmo a caminho do final. Queria, já agora o José Miguel convida-nos a ler e, portanto, eu tenho que obedecer aqui. Convida-nos a ler o livro para detectar lacunas a preencher no futuro, que é uma maneira simpática daquilo que os nossos orientantes escrevem nas suas teses, quando não falham em dar-nos pistas
para futuras investigações. Não é? E, portanto, sendo assim, penso que, mesmo que não deem, não é? Eles dizem sempre, penso que vale a pena dar pistas até para os responsáveis dos centros de investigação que podem estar aqui presentes e que é uma reflexão sobre o estudo da imprensa passada que se tem feito em Portugal. Eu não quero ser injusto ao dizer que, em geral, parece-me que se tem estudado mais o que não podia ser publicado, é o que foi censurado, do que realmente o que se publicava. O que é assim uma coisa um bocadinho paradoxal, porque há imensos estudos sobre a censura. As páginas do Expresso censuradas, as páginas de não sei o quê censuradas, as bolas vermelhas no República, porque era o sítio em que o jornalista, o Agosto Carvalho, teria escrito não sei o quê. E, portanto, nós sabemos mais do que se censurava do que o que realmente. Muitas vezes sabemos mais, não quero ser injusto, como disse. E, portanto, esse estudo está bastante adiantado, há muita bibliografia sobre isso, que é citada na bibliografia aqui, mas eu verifiquei que faltava qualquer coisa. Quando eu quis investigar, por exemplo, a história da censura na publicidade, que me diziam que era uma coisa terrível e tal, não havia nada escrito sobre isso. Mesmo aí há algumas lacunas. E eu pergunto, há outras áreas para estudar na história da censura? Talvez fosse interessante uma história comparada da censura em Portugal com a de outros países que não conheço. Da Europa do Sul, certamente, mas não só, porque a ideia que se tem criado, que não é uma ideia, é um mito, é de que em Portugal havia censura porque havia o regime do Estado Novo fascista. Mas a censura existe em todos os países democráticos, alguma. Há censura à pornografia, há censura a alguns anúncios mais ousados, em Inglaterra, como é feita de determinada maneira, muito aparentemente democrática. Mas existe essa censura. E, portanto, seria interessante poder comparar a censura que foi feita, eu diria, desde o século XVIII ou XIX, 1820 até se calhar até agora, comparando vários países. Também me parece que, embora não seja esse o objetivo do livro, mas eu falo em geral, falta uma investigação para nós dos conteúdos jornalísticos, incluindo o período da ditadura, do Estado Novo.